O peso inesperado de um elogio. Um dia, uma mulher apanhou um táxi para o aeroporto. Uma daquelas ações banais que compõem a rotina da vida moderna. Durante o trajeto, entre o zumbido do trânsito e a paisagem urbana a passar pela janela, ela e o motorista engataram numa conversa casual e despretensiosa. Ao chegarem ao destino, algo inesperado aconteceu. Com uma sinceridade desarmante, o motorista virou-se para ela e disse: "Dá para ver que a senhora é uma pessoa muito boa." Mais tarde, ao recontar esta história, a mulher admitiu ter ficado surpreendida, não com o elogio em si, mas com a intensidade da sua própria reação. Aquele simples comentário, vindo de um completo estranho, fez-la sentir-se incrivelmente bem, validada de uma forma profunda e significativa. Pode parecer uma reação exagerada. Afinal, por que daríamos tanto peso à validação de alguém que provavelmente nunca mais veríamos? A resposta, no entanto, revela uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Somos seres sociais profundamente preocupados com a nossa própria imagem moral. Como cientistas sociais que estudam a psicologia das boas pessoas confirmam, as pesquisas são claras. A maioria de nós importa-se, e muito, em sentir-se e ser vista pelos outros como indivíduos de bem. Esta identidade moral não é um luxo, mas um pilar central da nossa autoconcepção. Esta identidade, no entanto, é uma faca de dois gumes. Embora nos motive a agir corretamente, o nosso apego a ela pode ser tão forte que nos torna frágeis, reativos e defensivos. Quando esta autoimagem é posta em causa, seja por uma piada de mau gosto que contamos, pela notória falta de diversidade no nosso ambiente de trabalho, ou por uma decisão de negócios eticamente questionável, a nossa reação instintiva é entrar numa zona vermelha de autodefesa. Nesses momentos, corremos para o nosso arquivo mental e puxamos as provas da nossa bondade. Listamos as doações que fizemos para a caridade, as horas de trabalho voluntário, as vezes que ajudamos pessoas de grupos marginalizados, tudo para proteger e polir essa imagem de pessoa boa que tanto valorizamos. Mas e se essa busca incessante pela validação de sermos bons estiver, na verdade, a impedir-nos de sermos pessoas genuinamente melhores? E se a nossa própria definição de pessoa boa for tão rígida, tão binária e tão inatingível que é cientificamente impossível vivê-la em plenitude? Este ensaio explora uma ideia radical, mas libertadora. O verdadeiro caminho para o aprimoramento moral e ético começa quando abandonamos a necessidade paralisante de sermos vistos como perfeitos e abraçamos a jornada, muito mais humana e produtiva, de sermos razoavelmente bons. Capítulo 1. O cérebro em piloto automático e a racionalidade limitada. Para compreender por que cometemos erros éticos, mesmo com as melhores intenções, precisamos primeiro mergulhar na arquitetura da nossa mente. O cérebro humano é uma máquina de eficiência extraordinária, mas essa eficiência tem um custo. Para gerir a avalanche de informações que recebe a cada segundo, ele depende de atalhos mentais, conhecidos como heurísticas. Grande parte do nosso processamento mental ocorre de forma automática e inconsciente, em segundo plano, como um computador a executar processos em modo de economia de energia. Esta ideia é a base de um conceito vencedor do Prêmio Nobel chamado racionalidade limitada, ou bounded rationality. Ele postula que a mente humana, por mais brilhante que seja, tem uma capacidade limitada de armazenamento e processamento. Por causa desta limitação fundamental, não conseguimos analisar minuciosamente cada detalhe de cada decisão. Em vez disso, usamos atalhos para simplificar o mundo e tomar decisões boas o suficiente na maioria das vezes. Para colocar isto em perspectiva, os cientistas estimam que a qualquer momento, cerca de 11 milhões de fragmentos de informação chegam à nossa mente através dos nossos sentidos. Destes, processamos conscientemente, com a nossa atenção focada, apenas cerca de 40. A diferença é colossal e explica muitos dos mistérios do nosso dia a dia. É por isso que depois de um dia de trabalho estressante, pode conduzir de volta para casa e ao chegar não ter a menor lembrança do caminho, dos semáforos ou das ruas por onde passou. Sua mente estava em piloto automático, executando uma tarefa complexa sem a sua participação consciente. É também por isso que pode abrir o frigorífico à procura da manteiga, ter certeza absoluta de que ela não está lá e depois perceber que o pote estava bem na sua frente, o tempo todo. Nesses momentos, a discrepância entre os 11 milhões de inputs e os 40 processados torna-se visível. Esta é a parte limitada da nossa racionalidade em ação. Capítulo 2. Eticidade limitada e os pontos cegos das boas pessoas.
Se o nosso cérebro usa atalhos para decidir o que comprar no supermercado ou como conduzir para casa, é lógico que usa os mesmos mecanismos para tomar decisões de natureza ética. É aqui que entramos no campo da eticidade limitada, ou bounded ethicality, um termo que aplica os princípios da racionalidade limitada ao campo da moralidade. A eticidade limitada descreve como os mesmos atalhos mentais que nos ajudam a navegar pelo mundo podem levar-nos a cometer deslizes éticos significativos, hortes que a mensa cursatu ou dutio neva problemas. Os nossos pontos cegos morais não surgem apesar da nossa racionalidade, mas por causa dela. 2 exemplos claros ilustram como a eticidade limitada funciona na prática. Viés inconsciente. Este termo se refere às associações automáticas que o nosso cérebro faz para organizar informações, associações essas que nem sempre estão alinhadas com as nossas crenças declaradas e conscientes. Uma pesquisa massiva, liderada por pesquisadores como Nozick, Banadi e Greenwald, analisou dados de milhões de participantes e revelou padrões surpreendentes e desconfortáveis. Por exemplo, a maioria dos norte-americanos brancos associa mais rápida e facilmente pessoas brancas a conceitos bons do que pessoas negras a esses mesmos conceitos. Da mesma forma, tanto homens quanto mulheres tendem a associar mais facilmente homens à ciência do que mulheres à ciência. O ponto crucial é que estas associações automáticas não refletem necessariamente o que a pessoa pensa conscientemente. Alguém pode ter visões fervorosamente igualitárias e ainda assim abrigar estes vieses no seu subconsciente, onde os 11 milhões de inputs são processados longe dos 40 conscientes. Este viés pode influenciar sutilmente decisões críticas, como qual currículo recebe mais atenção, a quem damos o benefício da dúvida em uma reunião ou quem consideramos ter potencial de liderança. Conflitos de interesse, tendemos a acreditar que somos bastiões de objetividade, imunes a influências externas, especialmente as pequenas. Subestimamos enormemente como um pequeno presente, uma simples caneta, um almoço de negócios ou um convite para um evento pode afetar nossa decisão de tomada. Mesmo que tentemos conscientemente sermos objetivos e profissionais, a nossa mente, em segundo plano, começa a coletar e pesar evidências que favorecem o ponto de vista da pessoa ou entidade que nos ofereceu o presente. Não se trata de uma corrupção deliberada. É a eticidade limitada em ação, onde o nosso cérebro, sem que nos apercebamos, inclina a balança em favor da reciprocidade, criando uma dívida subconsciente que influencia o nosso julgamento. Esses erros que magoam pessoas e promovem injustiças acontecem apesar das nossas melhores intenções. E o que fazemos quando eles ocorrem, ou pior, quando são apontados? Em vez de os examinarmos com curiosidade, o nosso instinto é justificá-los para proteger a nossa imagem de boa pessoa. Capítulo 3. A falácia do tudo ou nada e a prisão da perfeição. Parte do problema reside na nossa definição cultural do que significa ser bom. Vemos a moralidade de forma binária, como um interruptor de luz. Ou você é uma pessoa boa ou não é. Ou você tem integridade ou não tem. Ou você é racista, sexista e homofóbico, ou não é. Nesta definição de tudo ou nada não existe espaço para nuance, aprendizado ou crescimento. Se comete um erro com um viés, o interruptor vira para mal e sua identidade inteira é condenada. Para evitar essa condenação, negamos o erro a todo custo. É uma visão que não aplicamos a praticamente nenhuma outra área das nossas vidas. Se quer aprender uma nova habilidade profissional, como contabilidade, você faz um curso e sabe que vai cometer erros nos primeiros exercícios. Se vai ter um filho, você lê livros, conversa com especialistas e aceita que vai cometer erros que inevitavelmente o farão sentir-se um pai ou uma mãe imperfeitos. Em quase tudo, aceitamos um processo de aprendizado. Nos informamos, praticamos, erramos, ajustamos e melhoramos continuamente. No entanto, quando se trata de ética e moralidade, esperamos ser perfeitos desde o início. Acreditamos que ser uma boa pessoa é algo que deveríamos simplesmente ser, uma qualidade nata, sem o benefício do esforço, do estudo e da evolução que vem com a prática e o erro. Esta mentalidade fixa transforma cada erro em um veredito sobre o nosso caráter, em vez de o ver como um dado valioso para o nosso crescimento. Capítulo 4. A libertação da pessoa razoavelmente boa. E se a solução fosse abandonar completamente esta meta paralisante de ser uma pessoa boa? E se, em vez disso, adotássemos um padrão diferente, talvez mais humilde, mas infinitamente mais produtivo, o de ser uma pessoa razoavelmente boa, ou good-ish person? Uma pessoa razoavelmente boa não é perfeita.
Ela sabe que comete erros e comete-os o tempo todo. A diferença fundamental está na sua atitude em relação a esses erros. Em vez de os negá-los ou se defender deles, ela os aceita como parte inevitável da condição humana e da sua própria eticidade limitada. Mais do que isso, ela espera por eles, procura-os ativamente e, o mais importante, esforça-se para aprender com eles. Ser uma pessoa razoavelmente boa implica abraçar vários princípios. Aceitar a falibilidade significa internalizar que, apesar das nossas melhores intenções, os nossos atalhos mentais nos levarão a cometer erros. Confundir o nome de dois colegas da mesma etnia não é prova de maldade, mas um sinal de um biés inconsciente a operar, um bug que precisa ser reconhecido e corrigido. Focar no impacto, não apenas na intenção. Uma pessoa razoavelmente boa entende que, especialmente em temas complexos como ética, viés e inclusão, os seus erros têm consequências reais e impactam a vida de outras pessoas. A frase "mas não foi a minha intenção" torna-se secundária. O foco muda para "compreendo o impacto negativo da minha ação e assumo a responsabilidade por ele". Cultivar a curiosidade e a vulnerabilidade. Em vez de esperar que os outros apontem as suas falhas, a pessoa razoavelmente boa torna-se mais hábil em identificar os seus próprios pontos cegos. Ela procura ativamente por eles, lendo perspectivas diferentes, ouvindo mais do que fala e pedindo feedback. Este é um processo que pode ser desconfortável, desconcertante e que exige uma dose considerável de vulnerabilidade. No entanto, é através dessa vulnerabilidade que o verdadeiro progresso acontece. Assim como um músculo que dói após um treino, o desconforto de reconhecer um erro é um sinal de crescimento. Por que nos negamos esta oportunidade? Em todas as outras áreas da nossa vida, permitimos a nós mesmos a graça de aprender e evoluir. Porque justamente na área que talvez seja a mais importante de todas, a de como tratamos uns aos outros, nos aprisionamos a um padrão de perfeição que só serve para nos manter estagnados de defensivos? O convite, portanto, não é para baixar os nossos padrões éticos, mas para redefinir o que significa ser bom. Não se trata de um destino final, de uma identidade estática a ser protegida, mas de um processo contínuo de aprendizado. Ao deixar de lado a necessidade de sermos pessoas boas, finalmente abrimos o caminho para nos tornarmos, dia após dia, pessoas melhores.